praticamente tratando sobre este assunto para podermos alcançar toda a dimensão de conteúdo que vamos abordar sobre o ser de Deus revelado em seus atributos. Amém? Então vamos iniciar a aula de hoje. O conteúdo está especial, vai estar disponível aí na plataforma e também vai ter atividade pós-aula. Vocês participem, porque tudo nos vai levar a crescer, avançar e conseguir os nossos objetivos. Quando nós falamos de ser de Deus revelado em seus atributos, nós temos que começar a pensar da simplicidade e da especificidade de Deus, em que ele tem atribuições e atributos, e Deus não é composto de diversas partes. Quando se pensa atributos, pode até pensar-se erradamente Deus ser composto de diversas partes. Não é isso. Atributos é outra perspectiva, outro sentido que nós vamos ver agora e você vai aprender sobre esse assunto. Quando nós começamos a pensar também sobre atribuições, nós temos que ver que o nome atributo, no original, ele vem de um termo latim ad attribuere, tá? Que quer dizer, ou que quer apontar e significar características e prerrogativas que compõem a personalidade, o caráter, a essência de Deus. Tá? Então, parece apontar numa direção, quando nós vamos pensar, dentro do contexto da teologia, que os atributos são formas de revelar Deus a nós, de revelar a essência de Deus a nós. Os escolásticos acentuavam, no período da escolástica, o fato de que Deus é tudo quando ele se revela através das suas próprias características e essências da sua composição, da sua personalidade, da sua natureza. E ele tem vida, ele tem luz, sabedoria, amor, justiça, e os escolásticos afirmavam ademais que toda a essência de Deus ela é idêntica a cada um dos seus atributos. Então os atributos estão em consonância com a essência de Deus. O conhecimento de Deus é a vontade de Deus e Deus está interrelacionado com todo o contexto da esfera dos atributos que o compõem e dos atributos que compõem a sua essência. Também temos que considerar que quando falamos de atributos, estamos falando também de características que estão desenvolvidas entre atribuições de prerrogativas que compõem não só os pensamentos, as atividades, as atribuições, também as realidades das perfeições divinas. Sim, a perfeição de Deus composta e desenvolvida dentro das realidades das suas perfeições. Então, é muito claro nós também compreendermos que existe uma unidade e essa unidade tem uma multiplicidade de ações e de manifestações através dos atributos. Os atributos então são reais, são determinativos do ser divino e, em outras palavras, podemos dizer que são qualidades inerentes ao ser de Deus, não é? O grande teólogo Shedd falava que os atributos são a descrição analítica da essência de Deus. No sentido, eles podem até serem comparados ou idênticos às perfeições de Deus dentro da própria composição, do próprio ser de Deus, da própria forma como Deus se revelou a nós. Um outro detalhe também é que toda a essência está em cada atributo e cada atributo dentro desta essência. Então há uma estreita relação existente entre a essência e os atributos. Um outro detalhe também, que quando conhecemos atributos e ao conhecer os atributos, nós alcançamos um conhecimento pleno da essência divina.
E outro detalhe também, que as qualidades essenciais de Deus, inerentes ao seu próprio ser, é a realidade, é a composição, é a marca, é o cerne do que nós vamos entender que sobre atribuições e atributos de Deus. Então, os atributos de Deus nós podemos definir numa expressão única, dizendo que são qualidades essenciais e cada uma delas revela-nos aspectos centrais do ser de Deus, certo? Então esta seria uma declaração e uma definição mais central, mais específica, mais abrangente sobre os atributos de Deus e sobre o ser de Deus e seus atributos. Os atributos de Deus em geral, não é? Geralmente o que nós temos, eles transmitem uma noção e nos concede uma noção de propriedade, uma noção também de atributos que são comunicáveis, um caráter absoluto do próprio, certo? No sentido de comunicação, de Deus está comunicando, atributos que são incomunicáveis, aonde são atributos que pertencem à essência de Deus, mas está inerente a ele e não se comunicam, não são atributos que fazem parte do relacionamento homem-Deus, Deus-homem, no sentido de comunicação, no sentido de relacionamento, no sentido da religare, não é? Mas mesmo que esse vocábulo, ele incomunicável, comunicável, venha sugerir e venha identificar as questões de perfeições e virtudes, nós temos também que considerar que todas as virtudes, elas têm um sentido ético. Então os atributos estão relacionados também a aspectos éticos. E outra questão também é que o termo arete, que significa virtudes, no original grego, ele nos dá o sentido de excelências. Então os atributos também são as excelências de Deus dentro da sua composição, dentro do seu ser. E aí nós vamos ter atributos que são as manifestações específicas da sua comunicação, e no sentido dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis, como os atributos inerentes à sua forma específica, da forma como Deus é absoluto e de como ele possui uma essência, e esses atributos